Olá, hoje a gente vai falar sobre a Usiminas. A companhia andou expressando preocupação com aquelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, né, sobre produtos brasileiros. Então, vamos aproveitar e dar uma olhada mais a fundo nos números do segundo trimestre de 2025 para entender melhor como a empresa está. A gente está aqui com o relatório de resultados, sabe? E também com as informações trimestrais do ITR. Nossa ideia é, bom, destrinchar esse desempenho recente, ver o que melhorou, o que piorou e quais são os pontos de atenção mesmo. Vamos começar pelos destaques financeiros, o consolidado do trimestre. Olha, o lucro líquido ficou em 128 milhões de reais. Parece bom, mas é uma queda, né? Uma queda forte, 62% se a gente comparar com o primeiro trimestre agora de 2025. Exato, caiu bastante em relação ao trimestre anterior. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que no mesmo período do ano passado, no segundo TRI de 2024, a Usiminas teve prejuízo, né? De 100 milhões de reais. Ah, bem lembrado. Então reverteu um prejuízo anual. Isso. Então tem essa dualidade. Piorou na foto do trimestre, mas melhorou muito na comparação anual. E o mesmo aconteceu com o EBITDA ajustado, sabe? O EBITDA, como é que ficou? Ficou em 408 milhões de reais. De novo, caiu 44% em relação ao primeiro TRI, o que é bastante, mas subiu 65% quando a gente olha para o segundo trimestre de 2024. É a mesma dinâmica que a gente viu no lucro. Entendi. Melhora ano a ano, mas uma certa dificuldade trimestre a trimestre. E imagino que isso tem a ver com a receita também, certo? Com certeza, a receita líquida foi de 6,6 bilhões, caiu um pouquinho, 3%, comparando com o primeiro TRI, mas, de novo, cresceu 4% em relação ao ano passado. O que fica mais evidente aqui é uma compressão das margens. As margens. Sim, margem bruta, operacional, a própria margem EBITDA ajustada e a líquida. Todas elas ficaram menores que no trimestre anterior. A margem EBITDA ajustada, por exemplo, que é um indicador importante, né? Foi de 10,7% no primeiro TRI para 6,2% agora. Nossa, caiu bastante. Caiu, mas, de novo, no ano passado era 3,9%, então melhorou em relação a 2024, mas o cenário do segundo trimestre parece ter sido mais desafiador para a rentabilidade. Entendi. E como é que isso se refletiu nas vendas? Tipo, o volume vendido de aço, mercado interno, exportação. Bom, no aço, o volume total foi de 1.079 mil toneladas. Ficou quase estável, caiu só 1% em relação ao trimestre passado, mas subiu 4% na comparação com o ano anterior. O interessante é ver a divisão, né? Sim. A queda trimestral veio toda do mercado interno, caiu 3%. Já as exportações, olha só, cresceram 16% em relação ao primeiro trimestre e 56% em relação ao ano passado. Uau, 56%, bastante coisa. E para onde foi essa exportação toda? Principalmente a América do Sul e Central, que levaram uns 75% desse volume exportado. E a América do Norte ficou com 17%. Entendi. E no minério de ferro, que também é relevante para Usiminas. Aí a história foi de crescimento nas duas bases de comparação. As vendas de minério subiram 11% sobre o primeiro trimestre e 22% sobre o ano passado. Totalizou 2.458 mil toneladas. E aqui a exportação é o carro-chefe mesmo, levou 75% desse volume todo. Certo. Bom, então, resumindo a parte operacional. Aço com um mercado interno mais fraco, mas exportação forte. E minério crescendo bem, puxado pela exportação. Exatamente, essa é a foto. Agora, vamos para a parte financeira, que você tinha mencionado que parecia mais positiva. Dívida, caixa, como é que ficou isso? Ah, sim. Aqui a situação parece bem mais confortável, viu? A dívida líquida caiu bastante, 24%, desde o fim de março, fechou o trimestre em 1 bilhão de reais. 1 bilhão. E a alavancagem? A alavancagem, que é aquela relação dívida líquida sobre EBITDA ajustado, né? Caiu para 0,50x. Mas 0,50x é considerado bem baixo, né? Muito baixo. Bem melhor que o 0,71x do trimestre anterior e o 0,79x de um ano atrás. Isso mostra uma saúde financeira bem robusta, dá um fôlego para a empresa. E o caixa? Acompanhou essa melhora do endividamento? Acompanhou. A posição de caixa e aplicações financeiras até aumentou um pouco, foi para 6,7 bilhões,
E um destaque importante foi o fluxo de caixa livre, o FCF. Que é o dinheiro que sobra na prática, né? Exato. Depois de pagar tudo, operação, investimento, ficou positivo em 281 milhões. Isso é ótimo, porque reverteu o fluxo negativo que teve no primeiro trimestre. Mostra que a operação está gerando caixa. E essa geração de caixa permitiu investir mais, então? O CAPEX? Sim, exatamente. O CAPEX, que são os investimentos em ativo imobilizado, aumentou 53% em relação ao primeiro trimestre. Foi para 334 milhões de reais. A geração de caixa deu suporte para isso. Bom, então, financeiramente, a empresa parece estar num momento bom. Dívida baixa, caixa forte, gerando fluxo positivo. Sim, o balanço parece bem mais saudável. Ok. Agora, voltando àquela questão lá do início, das tarifas americanas. O que exatamente a Usiminas falou sobre isso no relatório? Olha, nas notas explicativas, eles confirmam que a administração está sim monitorando esse anúncio do governo americano. Mas a avaliação inicial deles é que a exportação direta da Usiminas para os Estados Unidos não é tão representativa assim, é pequena. Ah, entendi. Então, o impacto direto seria limitado. Pela visão da empresa, sim. Mas eles admitem que precisam avaliar os possíveis impactos indiretos, sabe? Na cadeia industrial brasileira como um todo. É um ponto para ficar de olho, um fator de risco, mas, por enquanto, segundo eles, o impacto direto não parece ser grande. Certo. Então, tentando amarrar tudo isso, o que a gente pode tirar desse trimestre da Usiminas? Parece um quadro meio misto, né? Eu acho que sim, A gente viu uma melhora importante em relação ao ano passado, tanto no lucro quanto no EBITDA, isso é positivo, mas por outro lado, na comparação com o trimestre imediatamente anterior, houve uma retração nesses indicadores e, principalmente, uma compressão de margens. Isso acende um alerta. E a parte financeira bem mais forte como contraponto. Exato. Financeiramente, a empresa está mais sólida, menos dívida, boa posição de caixa, gerando caixa livre. Isso é um ponto forte e importante. E para frente, o relatório deu alguma sinalização, algum guidance? Não, as fontes que a gente analisou não detalham expectativas futuras, não tem um guidance formal. O que fica claro é que vai ser preciso acompanhar de perto, né? A dinâmica de preços, tanto do aço quanto das matérias-primas que impactaram as margens agora. E a demanda interna de aço, que recuou um pouco. Sim, a demanda interna é crucial e, claro, todo esse cenário macro, né? As questões comerciais globais, como essas tarifas que a gente mencionou, são fatores que vão pesar. Fica então a pergunta, né? Será que essa solidez financeira que a Usiminas construiu vai ser o bastante para ela conseguir navegar essa volatilidade de custos e essas incertezas comerciais que parecem estar aí no horizonte? É a grande questão, um ponto-chave para a gente continuar acompanhando nos próximos trimestres. Perfeito. Bom, acho que conseguimos cobrir bem os principais pontos do resultado. Queremos agradecer a quem acompanhou essa nossa análise sobre a Usiminas. Isso aí! Se você gostou, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal para receber mais análises como esta. Até a próxima! Até mais!